Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem vos fala aqui é o pastor e doutor de teologia, pastor Johnny Cavalcante Silva. Hoje nós estamos falando do nosso estudo bíblico da cerca, o arrebatamento da igreja. Amados meus irmãos, o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer quando Jesus voltar para buscar sua igreja e levar para o céu de glória? Qual é a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? O que está acontecendo no mundo, afirmando, apontando para a Bíblia Sagrada, que o próprio Jesus, ele mesmo falou. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós encontramos a palavra do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 4. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Mateus, no capítulo 4, aonde que a gente vai estar encontrando a passagem bíblica da profecia do que o Jesus falou quando o discípulo interrogaram Jesus. No versículo 4 está respondendo assim, ó. Jesus respondendo disse: cautelai e vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos, ouvirem guerra e remores de guerra. Aqui Jesus está dizendo para o discípulo: ouvirei guerra e remores de guerra. E nisto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. E muitos virão e enganarão para ter toda... Aqui, ó, atormentando e matar-vos, sereis odiados toda a gente por causa do meu nome. E no versículo 11, fala dessa forma: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito, e por se multiplicar as iniquidades, o amor de muito esfriaria. Aqui nós vemos que a passagem bíblica está trazendo para mim, para você, quando o discípulo estava interrogando Jesus, ele foi o maior escatológico na face dessa terra. Os discípulos perguntaram: Senhor, quais sinais surgirão da vinda do Senhor? E Jesus, ele traz essa passagem. Respondendo Jesus: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E a Bíblia fala que o próprio Jesus falou que for possível, enganarão até o escolhido de Deus. E aí, ouvireis guerra, remores de guerra, misto, e tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Terremoto, aremoto, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, em muitos lugares. Então, aqui já é o começo do princípio das dores, da qual que vem e que já está acontecendo na terra. Você pode olhar na televisão, você vai ver que isso já está se cumprindo. O que Jesus falou há 2000 anos atrás, já estão se cumprindo o que Jesus falou. Mas eu quero trazer para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré essa passagem bíblica, no que eu quero trazer, que Jesus, ele está trazendo para nós, que muitos estão se levantando, dizendo: eu sou Cristo. Muitos estão se levantando como falsos profetas, né? Porque no versículo 11 que nós lemos, nós vimos aqui: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Muitos falsos profetas estão surgindo, estão enganando as pessoas. E se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, no versículo 2, por se multiplicasse a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
quando a iniquidade, que é o pecado, nesse mundo está aumentando, o amor que tinha antigamente para ir para a igreja, buscar o Senhor, o amor que tinha antigamente, como disse a Bíblia Sagrada, volte para o primeiro amor, e está se esfriando. E aqui nós viremos dizendo assim, olha só, a Bíblia fala que surgirão muitas pessoas, que surgirá falsos profetas, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível forem enganar até o escolhido de Deus, no capítulo 24, versículo 24. No capítulo 24, versículo 24 de Mateus, porque surgirão os falsos cristos, surgirão os falsos profetas, olha só, e farão tão grandes sinais e prodígios que se for possível, foram enganados até o escolhido. Os grandes sinais é que ele está dizendo, olha ali, olha, está fazendo sinais, está curando, está libertando, está ressuscitando os mortos, olha, levantou da cadeira de roda, olha, ali, olha, o mundo está enxergando. Então os sinais, a Bíblia fala que o falso profeta, se for possível, faz até descer fogo do céu. Então nós vemos que a besta do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, que se levanta do mar, que é o anticristo, aqui o profeta, o falso profeta, preparando o caminho para o anticristo, que é a segunda besta que se levantou da terra. Então, a primeira besta é a segunda besta. Nós podemos ver que a primeira besta pode ser o falso profeta que levantou da terra. E a segunda besta pode ser o anticristo que se levantou do mar. E aqui, meus queridos amados, meus irmãos, então Jesus ele estava alertando o seu discípulo e também alertando a sua igreja com essa passagem bíblica. Nós vemos aqui, queridos amados, meus irmãos, que nós não deixamos ser enganados. Nós não podemos ser deixados enganados por ninguém. Nós precisamos o quê? Que nós aqui colocamos a palavra de Deus e nos vigiar. Porque a Bíblia fala assim, orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Mas vemos aqui, meus queridos amados e meus irmãos, que a Bíblia Sagrada está trazendo para mim e para você essa passagem bíblica, da qual que eu quero trazer para a igreja. Porque surgirão os falsos profetas, e for possível, enganarão até o escolhido de Deus. Tomem cuidado, porque muitos por aí têm se levantado, muitos por aí têm tentado querer impedir a obra de Deus ser feita, profetizando, e esses falsos profetas estão entre nossos meios. E no capítulo 24, versículo 36, está escrito dessa forma, mas daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem unicamente, mas unicamente o meu Pai. Como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. O próprio Jesus está dizendo assim, olha, mas naquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus está dizendo, só meu Pai que sabe o dia, só meu Pai que sabe a hora que há de vir o Filho do Homem. E é aqui que eu quero trazer para a igreja
É aqui que eu quero trazer para a amada igreja do Senhor como foi no dia de Noé. Olha só, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora eu pergunto para a amada igreja do Senhor Jesus, como foi no dia de Noé? Aí Jesus está dizendo, olha só, portanto, assim como no dia anteriores, que era naquela época anteriores, o dilúvio comia, bebia, casava e dava-se casamento até quando Noé entrou dentro da arca e fechou a porta da arca. Então o que acontece? Aqui na terra vai estar igualmente como foi na época de Noé. Igualzinho, bebia, casava, dava em casamento, passou percebido. E ali as pessoas não se prepararam. As pessoas estavam de qualquer jeito. Noé entrou dentro da arca com a sua família, fechou a porta da arca e veio o divino e matou aquele povo. Portanto, assim como no dia, no versículo 39, está escrito dessa forma: e não perceberam até que veio o dilúvio, e levou toda, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só. E não perceberam quando veio o dilúvio, assim também será na vida do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, ninguém vai perceber. Só que o salvo preparado vai ouvir o soar da última trombeta. O soar da última trombeta. E eu quero trazer 3 coisas para você. Eu quero trazer 3 coisas que alguns de nós defendemos, os nossos irmãos teóricos defende pré-tribulacionista e após-tribulacionista, e mesio-tribulacionista, pré-tribulacionista, mesio-tribulacionista e após-tribulacionista. Agora eu te pergunto, o que é pré-tribulacionista, mesio-tribulacionista e após-tribulacionista? Nós vamos estar aprendendo dentro da Bíblia Sagrada cada um deles e o que eles defendem, o que o pré-tribulacionista defende, o que mesio-tribulacionista defende, o que a pós-tribulacionista defende. Então isso nós vamos estar aprendendo para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler comigo aqui a passagem bíblica em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 58, que está escrito dessa forma, né? Que é aonde que nós vemos para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 e o versículo até o 58, nós vamos estar lendo aqui e vemos que, olha que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Corinto sobre esse assunto do arrebatamento da igreja. Aí nós vamos estar lendo também, né? Vamos ler o 50, né? O 50 que diz assim, ó: e agora digo isso, irmãos, que carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Aí no 51 fala: esse que vos digo, um misto, na verdade nem todos dormiremos, mas, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e ressuscitarão incorruptivelmente, não é verdade? Nós seremos transformados, porque convém, no versículo 3, nós vamos estar lendo aqui no versículo 3, competitivamente, porque convém que isto
incorruptível, revista de corruptibilidade. Esse que o mortal revista da imortalidade. Quando isto da incorruptível se investida em incorruptibilidade, isso aqui o mortal investido da imortalidade. Então cumprir-se até a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, se firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não vos vão no Senhor. O trabalho não é vão no Senhor. Então, vemos aqui, queridos amados meus irmãos, que a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré está dizendo em apóstolo Paulo: eis que vos digo isto, na verdade, nem todos dormiremos. Como assim que o apóstolo Paulo está dizendo nem todos dormiremos? Porque no caso da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos dormiremos, porque antes de Jesus voltar, nós seremos transformados e arrebatados e levados para o céu de glória. E nos ares, nós encontraremos com o Senhor Jesus. E aqui, ele está dizendo para a igreja de Corinto e para nós que nem todos que estão vivos vai passar pela morte. Nem todos que estão na terra vivo vai morrer, mas será arrebatado e encontrar com Jesus nos ares. E ali, meus queridos amados meus irmãos, é aqui também o nosso irmão Paulo, nosso apóstolo, está trazendo para nós o maior também escatológico dentro da Bíblia Sagrada, que ele está trazendo que aquele que está vivo serão arrebatados, mas aquele que está morto serão ressuscitados e arrebatados com Jesus, levados para o céu, nos ares. Porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versículo 13, primeiro ressuscitarão o que está morto, depois que nós ficamos vivos, serão arrebatados. E nisso nós estamos trazendo aqueles, olha só, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, o anjo tocar. Antes da última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Agora eu quero trazer essas duas coisas. Os mortos ressuscitarão incorruptível. O que é incorruptível? Incorruptível porque o corpo não é mais o nosso corpo. Aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, que ressuscitou, o corpo dele não serão o mesmo corpo quando ele estava vivo, porque o corpo dele estava corruptível. O que é incorruptível e o corpo corruptível? Corruptível é que nós temos um corpo que nós estamos vivos. Agora, incorruptível é o mesmo corpo quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, que ele recebeu o corpo glorificado, incorruptível, que pode até ultrapassar pela parede. E também o corpo mortal reveste imortalidade. O corpo que é mortal, você está vivo, você está me ouvindo, o seu corpo é mortal. Quando você morrer, você não vai ter mais o corpo corruptível, você vai ter agora o corpo incorruptível. Você não vai ter mais o corpo mortal, você vai ter um corpo imortalidade. É isso aqui que o apóstolo Paulo está ensinando em 1 Coríntios, para a igreja de Coríntia, ensinando também para nós. Vemos que a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, notemos que aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós
que nós vamos ser arrebatados. Agora vamos lá em Tessalonicense. Vamos lá em Tessalonicense. E vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré em Tessalonicense, aonde que nós vamos estar vendo o que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Tessalônica, né? Para a igreja de Tessalônica, que está escrito dessa forma, ó. Está escrito dessa forma: dizemos vós que isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque nem mesmo o Senhor descerá do céu com um arário e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, Senhor, sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, é onde que nós está escrito dessa forma, aonde que está escrito a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o apóstolo Paulo também está trazendo para a amada igreja do Senhor, que aqui aqueles que ficaram vivos serão arrebatados. Mas primeiro, quem vai ser arrebatado, ressuscitado e levados para os ares, não é os vivos. Não é os vivos. É diferente. Porque os vivos, quando Jesus voltar, ainda vai permanecer na terra. Ainda vai permanecer na terra, né? E aqui, ó, dizemos que vos toda pela palavra, mas pela palavra do Senhor, eis que nos ficamos vivos para a vinda do Senhor. Não pereceremos os que dormem, né? Não pereceremos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e o que morrerá em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados e juntamente com eles nas nuvens encontrará o Senhor, e nós nos lares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. E no versículo 13, não queremos, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça, com mesmo o demais, que não tenha esperança. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus se tornará a trazer com ele. Viu aqui o que o apóstolo Paulo está trazendo para a amada igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a amada igreja do Senhor, é aqui, ó. O apóstolo Paulo está trazendo que aquele que já dorme em Cristo ressuscitarão primeiro, e aquele que já dormiu em Cristo vai ressuscitar. E quando ali ressuscitarão primeiro, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vemos que nós ficamos vivos, nós seremos transformados e arrebatados e encontrar com o Senhor, aonde o apóstolo Paulo está dizendo, nos ares. E lá nós encontraremos com eles nos ares. Quem já está dormindo em Cristo Jesus vai ressuscitar primeiro e vai subir para o céu, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com eles nos ares. Agora eu quero mostrar para vocês aqui
sobre as 3 perguntas que nós fizemos, o que é pré-tribulacionista? Agora eu quero mostrar aqui, o que é pré-tribulacionista? Ponto de vista do pré-tribulacionista. Tribulacionista somos aqueles que defendem a teoria do arrebatamento da igreja e aonde que correrá por dentro da Bíblia Sagrada. Veja só, o arrebatamento ocorre antes da tribulação. A igreja experimentará o Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, antes da tribulação. O juízo do Senhor começará com a tribulação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 2, 3, corre no início da tribulação. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis que muitos bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E assim, quando estiverem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição com as dores de parto. Aqueles que estão grávidos, de modo nenhum, escaparão. Então aqui, os pré-tribulacionistas defendem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. É aonde do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, da carta que Deus fala, que o próprio Jesus falou para Filadélfia. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. Olha o que está escrito aqui, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Está escrito dessa forma aqui, Portanto, que guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para que tenta o que habita na terra. Viu aqui? É onde que o pré-tribulacionista defende que quando guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei da hora. Há uma diferença da hora, há uma diferença na hora. Agora eu pergunto para você, mas pastor Johnny, qual a diferença da hora e qual a diferença na hora? Vamos lá. Da hora, Deus vai arrebatar a igreja antes de começar a grande tribulação. Aí tá da hora. Antes de começar a tribulação, Deus já pega e já leva a igreja para o céu. Na hora, Deus vai salvar a igreja e vai arrebatar a igreja na hora quando começou a tribulação. Depois que a tribulação começou, é aí que Deus começa a arrebatar a igreja para o céu de glória. Então, da hora, Jesus volta antes de começar a tribulação. Na hora, Jesus volta quando a tribulação já começou. Então, Jesus está salvando a igreja na hora da tribulação. Jesus está arrebatando a igreja na hora da grande tribulação. Jesus, ele pega a igreja na hora que já está na grande tribulação. Agora, na hora, Jesus está salvando a igreja antes de começar a tribulação. Jesus está levando a igreja antes de começar a grande tribulação. É isso aí que Jesus está dizendo. Da hora da grande tribulação. É aqui que o pré-tribulacionista defende que a igreja não passará pela grande tribulação. E é aqui que nós começamos a entender, na teoria escatológica, que os teóricos pré-tribulacionistas, eles defendem que a igreja não sofrerá, que a igreja não passará pela tribulação na terra, mas Jesus voltará antes da grande tribulação. O que é pós-tribulacionista? Nós vamos aprender agora a pós
pós-tribulacionista. Vamos lá. A pós-tribulacionista, eles defendem que Jesus, ele voltará, né, depois da grande tribulação. Aí você vê aí o mesmo versículo que eu acabei de ler, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, 2, 3, que eu li lá no pré-tribulacionista. São o mesmo versículo, os mesmos defendimentos que a pós-tribulacionista defende, o que o pré-tribulacionista defende, só que o arrebatamento da igreja ocorrerá, a volta do Senhor Jesus também ocorrerá depois da grande tribulação. Correrá depois da grande tribulação. Primeiro, a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai estar na terra quando surgir a grande tribulação. A igreja irá sofrer. A igreja irá estar no final da tribulação. Então, o que acontece? O pós-tribulacionista, na teoria dos meus irmãos teóricos, que eles defendem que Jesus não volta antes da grande tribulação, que Jesus não voltará antes da grande tribulação, mas ele sim voltará antes, depois da grande tribulação. O dia do Senhor começará no final da grande tribulação. É aqui que o pós-tribulacionista defende. Então, meus queridos amados, meus irmãos, vemos aqui que estão defendendo a grande tribulação, que Jesus volta depois da grande tribulação. E os pré-tribulacionistas defendem na teoria que Jesus volta, que Jesus retornará, que Jesus rebatará, que Jesus vai buscar, que Jesus levará, que Jesus vai livrar antes da grande tribulação. O arrebatamento acontecerá antes da tribulação. E os pós-tribulacionistas, eles defendem na sua teoria que o arrebatamento ocorre depois da grande tribulação, que Jesus voltará, que Jesus arrebatará, que Jesus levará, que Jesus vem buscar sua igreja depois da grande tribulação. Agora eu quero dizer uma coisa para a igreja. Cada um defende a sua teoria e defende a sua visão do que você defende. Nós não estamos aqui para discutir bíblica, nós não estamos aqui com debate bíblica, nós não estamos aqui para tentar querer dizer um está certo, outro está errado, o pré-tribulacionista está certo, o pós-tribulacionista está certo. Nós não estamos aqui para tentar querer tirar a teoria de ninguém. Cada um defende, mas nosso objetivo, o nosso foco, o nosso alvo é que Jesus vai voltar. Pode ser antes da tribulação, pode ser depois da tribulação, mas o que nós queremos de verdade é ser arrebatado e levar para o céu de glória. O que não importa para nós é que Jesus vai voltar e não há ninguém que possa impedir o retorno de Cristo na terra para vir buscar a sua igreja. Só tem mais uma que eu quero mostrar para você. Esse daqui que eu quero mostrar para a igreja é o messo-tribulacionista. Messo-tribulacionista. E eu vou estar explicando para a igreja o que significa messo-tribulacionista e vocês vão entender a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o que é messo-tribulacionista. E vamos lá, deixa eu ver. Está aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mestre tribulacionista. Vamos ver aqui. Vamos ver.
o que significa a palavra mestre tribulacionista. A gente vamos estar vendo aqui, meus queridos amados, meus irmãos. Deixa eu encontrar para os irmãos aqui. Vamos lá. Achei. Vamos lá. Achei. Isso. Aqui. Mestre tribulacionismo. O primeiro está o pré-tribulacionismo, o mestre tribulacionismo. E aqui você pode ver que antes falamos sobre o pré-tribulacionismo, defendemos que a consciência de que existe pelo menos 4 maneiras diferentes de abordar a segunda vinda de Cristo para a parousia, o pré-tribulacionista, o mestre tribulacionista e o após-tribulacionista, e a interpretação da histórica simbólica. O que é pré-tribulacionismo? É uma pergunta que eu estou fazendo. O que é pré-tribulacionismo? É uma corrente teórico-escatológica que interpreta o fenômeno parousia em basicamente 2 momentos. O pré-tribulacionismo, a igreja não enfrentará a grande tribulação. Olha o que eu acabei de falar para você. Será arrebatado antes da segunda vinda de Cristo. Será arrebatada antes da segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 3, que eu já li para vocês. Romanos capítulo 5, 19. Vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 19. O que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando para nós em Romanos, no capítulo 5, e o versículo 19. Capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos serão feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui nós vimos, e está escrito lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 55, versículo 9, o que estão em Mateus 24, Então é uma concordância do Mateus 24 que nós lemos no início do nosso estudo bíblico. Agora eu falei pré-tribulacionismo, não falei que é pré-tribulacionista? Também eu falei após-tribulacionismo, que é após-tribulacionista, E agora, o que significa mestre-tribulacionismo? É aí que nós vamos estar entrando na passagem bíblica. O que é mestre-tribulacionismo? A igreja enfrentará parte da grande tribulação, mas será arrebatada antes da apocalipse, da segunda vinda do Senhor. Aqui, o mestre tribulacionista defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Quando estiver no meio da grande tribulação, que será 3 anos, 3 anos e meio, 7 anos, do anticristo reinando aqui com a sua paz, depois ele quebrará a paz que ele fez, e a grande tribulação de 7 anos que correrá na terra, no período de 3 anos e meio, que ele fará um acordo com Israel com a paz, depois ele quebra seu acordo de Israel e começar a perseguir. Aqui, o mestre tribulacionista, ele defende que Jesus ele volta, mas a igreja enfrentará parte da grande tribulação, mas será arrebatada antes do ápice crise e da segunda vinda de Cristo. Então, são o que? Pré-tribulacionismo, após-tribulacionismo e mestre-tribulacionista, cada um defende de uma forma diferente. Como eu disse antes, cada um tem a sua teoria. Agora vamos ver aqui, o após-tribulacionismo,
Vamos ver aqui, ó. A igreja passará por toda a grande tribulação, encontrando, sim, com Cristo, segunda vinda, e alguns pelos matrinho. Não existindo o arrebatamento na segunda corrente, onde entra o uso evangélico de Mateus 24, aplicando a igreja, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 15, né? História simbólico. A volta de Jesus, a volta de Cristo é um simbólio do encontro de que todo homem haverá ter com Deus. Um dia, eternidade, na eternidade, e dificultamente não é invento histórico, como tem dito, ensinando durante muito tempo. É uma visão tipicamente liberal, com pouca possuição, repercussão no seio da teologia evangélica ortodoxa. Então aqui, a pós-tribulacionista, sim, realmente defende o retorno de Cristo depois da grande tribulação. Vemos que a igreja realmente, pelo pós-tribulacionista, eles defendem que a Bíblia Sagrada, está recheada sobre o assunto do mestre tribulacionista, pré-tribulacionismo, após-tribulacionismo, mestre tribulacionismo, todos da teoria, tudo que defendemos, tudo que cada um defende à sua maneira, tudo que defendemos o seu jeito, tudo que defende do que está passando. Só que aqui tem que estar vendo que Jesus, ele vai voltar pode ser no meio, pode ser no final, ou pode ser antes, mas ele vai voltar. E ele voltando, rebatendo a sua igreja, é o que importa para nós. E a última trombeta que o anjo vai tocar, é onde que nós seremos arrebatados e encontrar com Jesus nos ares. O anjo tocando a sua última trombeta. O anjo vai estar tocando a trombeta e Jesus vai estar retornando à terra para estar levando a sua igreja para o céu de glória. O nosso estudo escatológico, que é tratar sobre o fim do tempo, é onde que nós vemos aqui que Jesus, ele volta sim para buscar a sua igreja, ele volta sim para levar a sua noiva, ele volta sim para livrar o povo de Deus desse mundo, e aonde que nós vamos estar vivendo no céu de glória, aonde que nós vamos estar vivendo por toda a eternidade, ao encontro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e não haverá tristeza nem dor, e todas as lágrimas Ele enxugará a todas as lágrimas. Meus queridos amados, meus irmãos, vemos que nós temos que estar entendendo que a palavra do Senhor Jesus Cristo sobre o arrebatamento da igreja sagrada está se cumprindo. Mas o que está faltando para ele voltar? O próprio Jesus fala em Mateus, no capítulo 24, que nós lemos no início do nosso estudo bíblico, é o que acontece em Mateus capítulo 24, né? 24, olha o que está escrito no versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. É aonde que nós vamos estar trazendo para a amada igreja do Senhor
Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente. Então virá o fim. Quando o evangelho ser pregado no mundo inteiro, aí sim virão o fim. E esse fim é quando o evangelho ser pregado no mundo inteiro. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Nós temos que entender que Jesus ele está voltando. Que Jesus está voltando para levar para o céu de glória. Que Jesus está voltando para estar preparando a sua noiva e levar para o céu de glória. Mateus 25 fala 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Prepara a sua vida. Reserve a lamparina do azeite para que hoje nós possamos estar vivendo, para que hoje nós possamos estar aqui preparando a nossa vida para o encontrar com o noivo. E Jesus, lembre, sim, ele vai voltar para levar para o céu de glória. E eu pergunto, estamos todos preparados para encontrar com eles nos ares? Está todo preparado para encontrar com ele? Está todo preparado para encontrar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Como a tabela do fim dos tempos, o plano escatológico. Vamos lá. Para a gente entender melhor sobre o plano, escatológico no fim dos tempos. Primeira vinda do Senhor Jesus, quando ele veio morrer naquela cruz do Calvário, momento atual, era da igreja. O arrebatamento, encontro todo salvo com o Senhor Jesus. 7 anos de tribulação. Viu aí que eu falei? São 7 anos de tribulação. Esse arrebatamento da qual que nós estamos lendo, eu falei lá no início, 7 anos de tribulação. É aonde o arrebatamento do encontro do Senhor, encontro do salvo com o Senhor Jesus. Segunda vinda, volta de Cristo em glória junto com os salvos. E o juízo final da eternidade. Vemos aqui o plano escatológico do fim dos tempos. Defende dessa forma, nós vemos aqui. E olhamos para cá, no texto bíblico, em 4, 13 e 14, irmãos, não queremos ser que você seja ignorante, quem dorme em Cristo, para que não entristeça como os outros que não têm a esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante o que com ele, aquele que nele dorme. Então, nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada, ele está mostrando para mim, está mostrando para você que Jesus, em qualquer momento ele rebata a sua igreja para levar para o céu de glória. Pós e mestre tribulacionista, o MIS, cada um defende de uma forma, mas nós cremos que Jesus, ele vai voltar para buscar sua igreja. Que Jesus abençoe sua vida, em nome de Jesus.